Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma aula introdutória sobre gramática da língua portuguesa. Primeiramente, vamos abordar geralmente a comunicação, a cultura e a linguagem. Por quê? O homem, ele tem necessidade de viver em sociedade e nessa sociedade ocorre uma troca de informações, formando conhecimento. E essa troca de informações, ela é possível por meio do quê? Da comunicação. Então, necessitamos de trocar experiência e nessa troca entramos numa comunhão com o próximo de uma construção do conhecimento. E essa construção se dá por meio da comunicação. E dessa comunicação e esse acúmulo de informações, nós temos a cultura. Então, se forma a cultura. E neste processo, temos um sistema. Qual seria o meio? Este sistema se chama linguagem. Uma linguagem carregada de elementos simbólicos. E esses elementos, eles se manifestam de diversas maneiras, ou seja, de diversos meios. Temos manifestações da linguagem. Então, esse sistema de sinais, a linguagem, ela opera por várias manifestações. A primeira, podemos destacá-la já como mensagem por meio das palavras, por meio da escrita, que seria o quê? A linguagem verbal. Ela pode se dar, a depender da época, por bilhete, por manuscrito, por livros. Você pode escrever até, dependendo, em pedras, a depender da época. Um exemplo seria na Idade Antiga, escrevia-se dessa maneira. A própria linguagem cuneiforme. Mas voltando ao nosso período, então a linguagem, ela pode se fazer pela escrita por meio de celulares, de aplicativos como o WhatsApp, podemos também por meio de tablets ler um PDF, entre muitas outras formas de escrita, por meio da palavra. Então também temos a mensagem falada, obviamente por meio da voz, por meio dos fonemas, ou seja, elaboramos essa comunicação e exercitamos essa mensagem por meio das palavras, no nosso caso aqui da língua portuguesa. Então, realizamos a fala de modo que nos compreendamos uns aos outros por meio desse sistema de linguagem, desse código, que é o meio. Então, essa mensagem ocorre por meio da escrita e por meio da fala. A mensagem também ela ocorre por meio de outros recursos, como visual, auditiva e a mímica. A visual, por exemplo, podemos observar a linguagem nas cidades, por exemplo, placas, semáforos, onde a luz vermelha significa pare, a amarela significa atenção e a verde podemos seguir em frente de maneira mais despreocupada. No caso, quando estamos em meio ao código de trânsito. Quando estamos atravessando uma rua, temos a faixa de pedestre. Então são sinalizações visuais. Estamos diante de um de um grande de um planner de cinema, ou quando estamos, lendo uma revista, a capa da revista possui ali um misto de imagem e também de palavras. No caso aqui da mensagem auditiva, é claro que essa mensagem auditiva, ela deve ser o quê? Entendida.
Se ela não for entendida dentro desse sistema de linguagem, ela não passará de ruídos. Então, o que ocorre? Um acordo entre esses falantes, um acordo entre o homem na sociedade. Então, utilizamos desse sistema de comunicação, que é a linguagem, para nos fazer entender. Então, a parte auditiva, nós verbalizamos o que pensamos por meio das palavras e das orações. Ela se dá também pelo meio do rádio, do telefone. Hoje, no mundo moderno, utilizamos também o próprio telefone, o celular, um tablet e outros meios de comunicação. Um outro seria a mímica. Quando estamos assistindo um teatro, e neste teatro não ocorre muita fala, ou seja, há o teatro mudo. Então, interpretamos essa informação desses personagens por meio das mímicas, por meio dos gestos. Outro exemplo, a dança. Nós interpretamos a dança dentro desse meio artístico como uma manifestação dos movimentos. E dentro desses movimentos podemos observar ali alguns processos de mímica. Então, falamos do visual, auditivo e da mímica. Temos aqui um exemplo que ele eu retirei isso, pedi até para a própria inteligência artificial criar aqui um quadro de mangá, obviamente japonês, do Naruto. Daí temos aqui nos balões a linguagem verbal, a escrita, e atrás temos a imagem de 2 personagens. Temos aqui o Itachi, depois temos o Sasuke, ou seja, eles são 2 irmãos na história. E logo ao fundo, vemos aqui um ambiente, construções aqui japonesas e ao fundo um cenário. Então então temos aqui a mensagem visual e a mensagem escrita. Então, obviamente, não temos ainda a mímica. Mas já temos aqui como exemplo a, a comunicação visual e a escrita. Temos uma noção de envolvimento por meio dos quadros do mangá aqui, por meio dos quadros e por conta do ângulo. Mas isso aqui seria já um assunto mais avançado para outra aula. Mas o que devemos entender aqui são os vários meios que se usa para nós manifestarmos a comunicação e a linguagem. Então, de uma maneira bem simples, temos então a mensagem visual, temos a mensagem aqui escrita. Então, por hoje é só uma aula introdutória aí dentro dessa sequência sobre gramática. E a próxima aula, deixa eu até ver no meu roteiro aqui, a aula vai ser sobre elementos da comunicação e depois a outra, funções da linguagem. Então vamos prosseguindo nos conceitos. Então hoje foi um aspecto mais geral a respeito da necessidade do homem para se comunicar em meio à sociedade, na produção de conhecimento, no exercício da mensagem e da produção de cultura dentro desse processo comunicativo. Então, a próxima aula falaremos sobre elementos da comunicação. Como que ocorre de fato a comunicação? Uma maneira um pouco mais sistemática. Então, até a próxima aula.